Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta quarta-feira para estarmos iniciando nosso dia meditando as sagradas palavras do nosso bom Deus. Ele que vem ao nosso encontro e quer nos despertar nesse tempo bonito do Advento que somos chamados a nos preparar para o nascimento, a encarnação do Verbo de Deus. Hoje a Igreja lembra o grande apóstolo André, que na sua ousadia, na sua coragem, acolheu como ninguém a palavra de Deus. Não como um instrumento de oratória, mas como um instrumento das ações, como um instrumento da prática da vida. Assim fizeram todos os grandes apóstolos da Igreja. Começa o seu dia alimentando a sua espiritualidade com esta gota de esperança, onde o bom Deus nos traz alento, coragem para dizer sim, eis-me aqui, o servo, a serva do Senhor, como fizera os grandes apóstolos e discípulos da Igreja. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho começa mostrando a identidade destes homens corajosos. Mostra especialmente a sua relação com o trabalho. O trabalho deles não era nenhum trabalho de grande dignidade para o seu tempo, no sentido que a sociedade valorizasse, que a sociedade prezasse por esse trabalho. Era um trabalho que não era tão bem visto pela sociedade da época. Eram pescadores. Portanto, não eram pessoas das grandes universidades rabínicas, não eram pessoas do alto clero judaico, eram pessoas simples, desconhecidas. Ninguém sabia quem era Pedro, André, João e Tiago. Quem são essas pessoas? Ninguém sabia. Os grandes intelectuais não conheciam estes homens simples. Mas Deus conhece. Eu dizia ontem no Evangelho que Deus preza pelos simples, que Deus está atento aos homens mais simples e humildes, aqueles que não se destacam na história com grandes feitos, ou que são pessoas da grande elite. Jesus está atento aos simples dos simples. E o grande sinal disto é o que hoje o Evangelho nos apresenta. Jesus escolhe para se unir ao seu grupo, ou para constituir o seu grupo primeiro, justamente estas pessoas. Pessoas que entendiam muito bem da pesca do mar e não tinham nenhum conhecimento da letra da lei.
mas certamente eram pessoas que tinham um coração totalmente dado a Deus, totalmente comprometido com Deus. Por isso a iniciativa de Deus é bela. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que vai ao encontro destes homens, é Ele quem os chama, segue-me. E a coincidência na ação de cada um é justamente o que eles fazem. De forma determinada, seguem Jesus. Nenhum difere do outro. Todos são autênticos e determinados na resposta ao pedido de Deus. Todos seguem. A primeira dupla é constituída por Simão, chamado Pedro, e André, que estavam consertando a rede para lançar ao mar. Eram pescadores, diz o texto. E Jesus diz: segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Não serão simplesmente pescadores de peixes, mas serão a partir de hoje pescadores de homens. Aqui está o grande progresso que Jesus constitui, autoriza que estes homens simples, desconhecidos, passem a ser conhecidos pela sua ação de salvar pessoas, de trazer pessoas para Deus. Até agora, conseguiam pescar somente peixes. Agora, pescarão homens, pescarão pessoas e serão aqueles que irão se fazer ponte para levar pessoas até Deus. A segunda dupla não é diferente. Estavam consertando as redes junto com o Pai, junto com a família. E Jesus pede: deixa a tua família e une-se a mim. Ou seja, agora eles deixam a família biológica e se unem à família espiritual, na pessoa de Jesus Cristo. Ambas as duplas, diz o texto, que imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Eis aqui a resposta que nos convida Jesus nesse tempo do Advento, como fizera os grandes apóstolos e discípulos do Senhor. Imediatamente deixar tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos prende e nos afasta de Deus. Deixemos tudo isto com ousadia e sigamos aquele que com ele nunca nos perderemos. Peçamos a graça neste dia ao nosso bom Deus, assim como fizera com os grandes apóstolos, especialmente hoje o apóstolo André. Senhor, dai-me a graça para, como teus grandes discípulos, dizer sim. Eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, e poder assim imediatamente seguir os passos do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.